Nós vamos ouvir, então, agora uma palestra a respeito da inovação e regulação no sistema financeiro nacional. E, para isso, vamos convidar o João André Calvino Marques Pereira, que é o chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. João André. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu vou derrubar. Bom, boa tarde, pessoal. Depois de uma palestra inspiradora aí do professor Carlos Alberto, ter o burocrata falando de regulação é terrível, né? Mas eu peço aí um pouco de paciência para vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o Yared e o Aristides pelo convite e parabenizá-los não só pelo evento, mas pelo projeto como um todo. Esse tipo de iniciativa ela é bastante importante para o Banco Central, é bastante importante para o regulador, para a gente se aproximar dessas tendências de inovações, de tecnologias. Então, isso aí é muito rico para o Banco Central e importante aqui na nossa agenda. Então, fica aqui os meus parabéns para o pessoal do DEINF, para o Aristides e para o Yared. Bom, meu objetivo aqui hoje é dar um pouco a visão da área de regulação, né, do regulador bancário, do regulador do sistema financeiro, nesse contexto agora de inovações, né, de novas tecnologias, dessa dinâmica nova que a gente está vivendo, né, a nossa realidade do dia a dia. Então, e aí, para começar, eu queria resgatar a própria missão do Banco Central, tá? Para começar a falar sobre essa atuação do regulador nesse momento. Então, bom, resgatando aqui que a gente tem, por um lado, a gente tem a parte política monetária, inflação, tudo, vocês sabem muito bem, e do outro lado tem a parte financeira, que tem mais a ver com essa nossa conversa de hoje. E aí, dentro dessa parte financeira, resgatando lá o texto da missão, a gente vê ali, né, garantir um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, a gente tem a parte da solidez, né? Então, todo mundo sabe que por natureza, por construção, o sistema financeiro ele é um segmento fortemente regulado. A gente tem toda a questão lá do risco sistêmico, estabilidade financeira, corridas bancárias, tem a parte de interconectividade, né? Então contágio, tudo, então, informações sensíveis e por aí vai. Então, por natureza, a regulação ela é mais forte mesmo no segmento, a gente tem que ter essa preocupação, mas, do outro lado, a gente tem a parte da eficiência do sistema financeiro. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em promover, né, em garantir um ambiente competitivo, em garantir um ambiente inclusivo. Então, tudo isso faz parte da parte de eficiência. E aí, bom, como é que tudo isso aí se combina nesse mundo novo? Né? Esse mundo novo em que a gente tem uma velocidade gigantesca de evolução, de processamento, de capacidade de armazenamento, né, do uso pelas empresas no dia a dia de softwares, de aplicativos e tudo aquilo lá, e a própria cultura do consumidor que hoje está usando lá o seu mobile, o seu telefone, e aquilo ali faz parte da vida da pessoa. Como é que a gente equilibra isso aí? Né? Então, como é que a gente tem que absorver isso aí na regulação do sistema financeiro? Então, em primeiro lugar, a gente tem que... a primeira premissa que a gente tem é que a gente não pode regular por regular. Né? Tem que focar nas falhas de mercado, problemas de coordenação e deixar o mercado atuar. Tem que ter uma agilidade do mercado. Então, por exemplo, a regulação ela é neutra em tecnologia. A gente tenta ser o mais neutro, porque senão a gente pode impedir algum tipo de evolução, né, algum tipo de desenvolvimento, a gente barra a inovação. Então, essa é uma premissa importante. Né? Agora, é lógico, sem perder de vista aquela parte da solidez. Né? Então, a gente tem toda uma parte de risco de conduta, os próprios riscos comuns, mas
mais PLD, né? Tem tudo aquilo que tem que ser preservado pelas próprias características do segmento, né? A segunda questão regulatória, a segunda premissa, é uma regulação proporcional. A gente não dá, o custo de observância ele é grande quando o regulador entra, né? Então é importante que a regulação seja proporcional para entender, para dar oportunidade, para diminuir um pouco as barreiras de entrada de agentes que venham a contribuir para melhorar o ambiente financeiro, né? Melhorar os serviços para a sociedade. Então, isso é bastante importante. E aí, relacionado até essa questão da proporcionalidade, a gente tem a questão da inclusão. A gente tem que pensar nessa regulação inclusiva. E é inclusiva tanto para os agentes, né, que vão prestar o serviço, quanto para a própria sociedade, para a população. Então, entender onde estão as falhas, né, as lacunas, as necessidades da sociedade, e aí também pensar nisso aí. Um quarto ponto, e aí muito nessa linha da velocidade da inovação, é a questão da ser dinâmica e flexível. Esse negócio muda o tempo inteiro, a gente tem que estar próximo do mercado, não tem jeito, né? Então a gente tem que ser mais aberto. E aí o LIFT é importante nesse sentido, de aproximar o Banco Central, o regulador do mercado. Então, conhecer o que está acontecendo, né, e ter portas abertas. Então, acho que muitos aqui conhecem o diretor Otávio Damaso. Ele é muito empolgado, né, com essa parte de inovação e sempre está de portas abertas para conversar com o mercado, para receber, para entender os pontos de vista. E eu estendo aqui ao Departamento de Regulação, é o mesmo tratamento. O objetivo é realmente ficar cada vez mais próximo do mercado para entender todas as questões, os problemas e o que atacar. E até no que a gente está atrapalhando, né? Então, é super importante. Se vocês forem ver também, a quantidade de consultas públicas que a gente está fazendo ultimamente, melhora muito essa questão da comunicação também e dá oportunidade para o mercado se manifestar e a gente conversar. É lógico que, por questão até de braço, né, a gente tem pouca gente, quanto mais estruturada for a conversa, melhor, né? Então, associações tal, são mais fáceis, quando vem pleitos assim, são melhores de serem tratados. Bom, e aí, por último, é a questão da previsibilidade, é a transparência do regulador, né? Então, é importante a gente também mostrar um pouco o que a gente está olhando, né? Para onde que a gente está pensando em caminhar, para onde a gente está indo, o que a gente está considerando que é importante. E aí eu faço um destaque aqui para a Agenda BC+. Tá? Ali é a nossa principal forma de comunicação, de transparência com a sociedade. A gente tem a Agenda BC+. Né? E aí, se vocês forem olhar a Agenda BC+, tem um caminho claro até de inovação ali. Primeiro, uma parte de digitalização muito forte, né? Estamos transformando aqui os documentos, estamos transformando os ativos financeiros, mudando aquilo lá que é cartular para escritural, trazendo aquilo ali para um mundo digital, né? Depois, jogando aquilo ali para um mundo de registro, onde eu vou conseguir ter ali uma coisa que é digital, ônus e gravames, e aquilo ali melhora a garantia, melhora transferência de ativos, melhora a precificação, né, de tudo isso e tal. Depois a gente entra em questões sobre a própria questão central, que é o cliente hoje, né? Então, fala de Open Banking, né, aquilo tudo ali, também é outro caminho, né? Plataformas abertas, reduzir a assimetria de informação no compartilhamento, o consentimento do cliente, então, de novo, questão central do cliente e por aí vai, né? Então, assim, é importante, né? Eu acho que a Agenda BC+, ela é muito relevante nesse caminho, né? E a parte de inovação ali, ela é bastante forte, né? O que a gente indica ali.
e reforçado pelo próprio discurso do presidente Roberto, né? Acho que todos acompanharam aí, que reforça esse caminho que a gente está seguindo ali. Então, e aproveitando isso, eu queria até destacar alguns pontos que estão na agenda, né, que foram entregues, que eu acho que são importantes, aí, eu acho que tem impacto nessa parte de inovação. Depois falar um pouquinho do que a gente tem pela frente e também muito ali aquilo que está na agenda BC+. Eu quero destacar algumas questões aqui. A primeira é a regulação da política de segurança cibernética. Né? Então, nessa dinâmica, nesse mundo novo de inovação, a gente tem esse risco muito relevante, né, que é também transfronteiriço, é barato, né, desses ataques e tudo isso. Hoje até tem questões até de soberanos de países que recepcionam esse tipo de coisa, né? Então é algo que é relevante, né? E que qualquer problema pode gerar um impacto muito grave e muito grande para todo o sistema financeiro. Então, ali, bom, essa regra de segurança cibernética, então, por um lado, ela está tratando toda essa questão do risco, então induz todos os participantes, né, todas as instituições que estão dentro do sistema a olharem a sua política, né, a sua governança quanto a esse risco cibernético, esse problema. Né? Mas, por outro lado, ela tem uma outra questão ali relevante, que é bastante importante, né, para esse mundo, que é possibilitar aí as instituições a tratar as inovações. Né? Quando a gente fala lá de computação em nuvem, quando a gente fala de terceirização daquilo ali que colocou naquela regra, né, e admite, lógico, com regras, com barreiras, ao uso desse tipo de inovação, a gente está reconhecendo que existe um espaço importante, né, nessa parte de computação em nuvem, da inteligência artificial, que está atrelada àquilo tudo ali, e que deve ser considerado, né, e pode ser usado pelo sistema financeiro, mas, lógico, dentro de parâmetros, porque a gente tem sempre que olhar também a questão da solidez, né, do risco sistêmico, aquilo ali está envolvido. Bom, um segundo ponto é a própria fintech de crédito. Então, nessa questão da proximidade que a gente tem que ter com o mercado, eu acho que a criação da SCD e da CEP, né, as duas instituições de crédito, as fintechs de crédito, que fazem intermediação, né, que provêm crédito para a sociedade também, elas foram bastante importantes. Né? Então, a gente permitiu que várias inovações que estavam no mercado, mas que dependiam de uma relação próxima com o sistema financeiro, elas pudessem ter independência e ali prover um serviço de muito mais, talvez, qualidade, de menos custo, mas é lógico, dentro também de um perímetro regulatório mais leve, né, mas que permitisse esse acesso, essa entrada aí desses novos agentes no sistema financeiro. Bom, um terceiro item aqui é a questão que eu comentei da desmaterialização de títulos de crédito, então a digitalização aí do mundo dos ativos financeiros. A gente tem a duplicata eletrônica, que foi uma lei que foi aprovada recentemente, vem agora um decreto, tem toda uma regulamentação que vem em cima. A gente teve já uma lei criando lá o CDB escritural e tem alguns outros projetos para a gente estender isso aí e tratar todos os outros títulos de crédito importantes, né, para o sistema, importantes para dinamizar, para dar liquidez, para permitir melhorar o mundo aí, de garantias, da precificação dos ativos e por aí vai. Bom,
Um terceiro item, um dos mais relevantes e que a gente tem falado e que agora, em breve, a gente deve ter um comunicado dando diretrizes um pouco mais claras, é o Open Banking. Tá? A Agenda BC+, ela trouxe esse movimento, né, que vai ser patrocinado aqui pelo Banco Central, né, mas que depende muito de uma coordenação do próprio mercado. Como eu comentei, o Banco Central, ele, como regulador aqui, a gente tenta ser o mais neutro possível em relação a tecnologias, né, para não restringir, mas a gente tem agora o Open Banking numa plataforma aberta que precisa de coordenação. Então é necessário padronização, é necessário conversa do mercado para definições de tecnologias, e o Banco Central vai direcionar essa discussão, né, criando uma regra de compartilhamento de informações, lógico, baseado no consentimento do cliente. A gente não pode perder de vista que a gente tem até a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é muito importante nesse processo aqui. Então, o central é o cliente, os dados têm que estar protegidos, mas a gente entra com uma regulação que trata basicamente em 3 dimensões esse compartilhamento. Primeiro, o escopo de participantes, né? Então, quem vai ser obrigado a abrir seus APIs, né? Abrir as informações, né, a critério do seu cliente, quem vai poder participar desse processo, então, dentro do escopo de participantes. A gente tem o escopo de produtos, né? Então, por um lado, dados, né, é importante, então tem uma parte de dados que já são públicos e a gente vai estruturar para que se possa ter eficiência nesse processo de comparação, né? Então, sei lá, APIs de buscas de produtos, de tarifas, alguma coisa assim, então facilitar muito esse lado, mas a parte também cadastral e transacional, que também vai ser estruturado aí como um outro produto dentro da parte de compartilhamento, dentro do processo do Open Banking. E aí, por fim, a parte de pagamentos, né? Que também está incluído nesse processo, que é a parte de inicialização de pagamentos. A gente já tem algumas medidas, ações regulatórias nessa linha. Se vocês forem olhar a resolução 4649, você já vê que tem o comando de débito, né, por outras instituições, tem a questão da portabilidade de salário, mas agora a gente ataca de forma mais estruturada esse processo de Open Banking, que no final do dia eu acho que é um dos movimentos mais, a palavra, né, disruptiva, que o pessoal gosta de falar, mas é um dos movimentos mais disruptivos que a gente vai ter no sistema financeiro, mas que é um caminho inevitável, né? É um caminho inevitável porque é assim que a sociedade hoje funciona, né? É dessa forma que o cidadão enxerga os seus serviços, e eu não estou nem falando de financeiro, mas de uma forma geral. Então, é um caminho inevitável. Então, é importante a coordenação do Banco Central para que esse caminho seja fluido no sistema financeiro e permita pavimentar da melhor forma possível esse caminho de inovação, de melhora de modelo de negócio, de melhora de processo no sistema financeiro. Então, esse é um ponto muito relevante. Eu aproveito até, dado que a gente já fez a abertura do próximo Lift, então o convite que eu faço aí a todos que submetam propostas, trabalhos, ideias, é um ambiente legal para tratar isso, mas as questões de APIs, as questões relacionadas ao Open Banking, eu acho que é um assunto bem legal para trazer aqui para perto do Banco Central. E aí, para fechar aqui a minha fala hoje, eu vou comentar de um projeto que a gente está discutindo, ainda está em discussão, mas que eu acho que é relevante também, que é o sandbox regulatório. Tá? Ali a gente tem a intenção, né, o Banco Central vê com bons olhos, a gente está discutindo a melhor forma, né, discutindo a questão legal também, que é importante nesse aspecto aí, mas para desenvolver
um modelo, uma estrutura aqui de sandbox regulatório em que nós vamos definir dentro de um perímetro de regulação específico, né, algo mais leve, mais direcionado, em que vamos discutir os modelos de negócio específicos, né, e vamos tratar esses modelos dentro de uma linha de testes, né, como é o comum do sandbox regulatório. Mas isso é algo em estudo e tempestivamente a gente vai informar a sociedade de qualquer evolução nessa parte do estudo. Bom, espero que não tenha sido tão chato depois de um dia, né, falando de tecnologia, inovações, né, super empolgante, mas espero que tenha esclarecido alguns pontos a todos também. E, novamente, aqui eu reforço que as portas da regulação do Banco Central estão abertas para conversas, é importante essa proximidade. Eu agradeço a todos pela paciência, pela audiência de hoje. Até logo. Nós agradecemos ao João André.